Olá, eu sou o Padre Gabriel Natan. Eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. O nosso convocado de hoje para este episódio, ele já estudou para ser pastor, ele é padre, já participou e participa da Renovação Carismática Católica, já foi monge. O convocado desta semana para o Convocação Podcast é o Padre Martin. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pela convocação, com muita alegria estou aqui. Obrigado pelo seu sim e por estar conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fiquei sabendo hoje de algumas histórias, de alguns momentos da sua vida e eu tô, muito curiosa para conhecer um pouco mais. Hoje, até quando a gente vinha para cá, fiquei sabendo que o senhor era pastor, isso? Isso, eu nasci numa família luterana e aí pelos meus 12, 13 anos senti que Deus me chamava. Aos pouquinhos eu participava como jovem luterano num grupo de jovens, tivemos um retiro e uma das líderes me convidou para dirigir a parte espiritual e eu assim, nunca tinha feito isso, né? Daí aceitei e com esse sim foram vindo os mais sims. Aí pelos 14 anos, numa homilia do meu pai na igreja luterana, eu senti que Deus me chamava para segui-lo, para servi-lo. E naquela época a única opção seria pastor luterano, né? Mas o senhor é natural da onde? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gaúcho. Tem um chima aí para nós somar. A família do meu pai são gaúchos, ali da região de Lajeado, Estrela, no Vale do Taquari. E a minha mãe nasceu em Ibirama, aqui em Santa Catarina, e mora em Pomerode hoje. Mas isso tudo aconteceu lá em Porto Alegre, então? Isso foi... nessa época eu estava em Rio Claro, interior de São Paulo. Eu tive 2 anos e meio, meu pai foi pastor lá também, em Rio Claro, interior de São Paulo, 2 anos e meio. E foi aí que descobri a vocação, ali no grupo de jovens também, numa homilia do meu pai lá. Isso tudo aconteceu em São Paulo, então. Isso aconteceu em São Paulo, naquela época. Mas o senhor comentou que tinha por volta dos 13 anos. Isso, 13, 14, ali. E aí como foi quando você disse pro seu pai, eu também quero ser pastor, né? Deve ter vibrado assim, né? Ele me disse assim, bem-vindo, colega. Mas daí o senhor entrou com que idade para o seminário? Porque eles também... Eles têm seminário também. Isso. Daí havia tipo seminário menor, o ensino médio. A gente ainda estava lá em Rio Claro, daí ainda estava meio ano lá até meu pai vir a Pomerode, onde meu pai se tornou pastor aqui em Pomerode. E daí passei meio ano em Pomerode e daí fui para Ivoti, no Rio Grande do Sul, onde tem a escola evangélica Ivoti, que era o seminário menor naquela época. Aí fiz 3 anos, daí fiz o exame na faculdade de teologia e nessa época então conheci também uma senhora da Renovação Carismática Católica, a doutora Isar Schauser, e eu tinha um pouco de dúvida com o movimento carismático. Daí aconteceu uma vigília de Pentecostes em Porto Alegre, na paróquia São Martinho, com o padre Ladislau, um missionário húngaro que ainda vive, está bem velhinho hoje. Há uns 39 anos atrás aconteceu essa vigília. Uau. Que eu entrei e quando eu coloquei os pés dentro daquela igreja, tinha uma presença de Deus tão forte, uma unção do Espírito Santo, que eu disse para mim, isso aqui é a plenitude da igreja, eu quero isso para minha vida. Nossa. Oh, glória! Saiu de lá aleluiado, como diz o Tyson. E daí... Mas esse foi o primeiro contato com a Igreja Católica? Eu já conheci a Igreja Católica de outros encontros ecumênicos, né, que a gente participava, até com meu pai, uma vez, em igrejinha, no Rio Grande do Sul, quando meu pai era, antes de ir para Rio Claro. E houve primeiras comunhões, né, e o padre da paróquia convidou meu pai, nós e família fomos lá, né. Daí almoçamos com o padre, com uma religiosa também que estavam lá. E assim, pelo diálogo ecumênico, havia um bom relacionamento entre luteranos e católicos.
Mas daí, o senhor, então, quando conheceu, o senhor já estava no seminário? Isso, seminário menor, isso já e no seminário maior também. Mas daí, como que foi desse dia, deste encontro de Pentecostes? Daí o senhor Sim. pensou, não, eu quero viver isso, a plenitude da igreja, quero ser católico, mas Sim. o senhor estando no seminário e o seu pai sendo pastor. Sim. Demorou 9 anos para se cumprir daí essa promessa de me realizar católico, né? Eu daí comecei a participar de encontros da renovação também. Mas ninguém sabia que o senhor ia nesses encontros. Os luteranos não, né? Aos pouquinhos fui dizendo um para outro, né? Mas daí a senhora Isarchausa, né, que era da renovação carismática católica, também da logoterapia, ela em 84 trouxe Viktor Frankl por Brasil. Uau, e nossa. Na PUC em Porto Alegre, e a partir daí começou um movimento muito grande da logoterapia, e ela, como carismática, também vivia intensamente a sua fé. Daí havia várias pessoas com dom de profecia, que ela me convidou para orar com essas pessoas, e teve várias profecias que Deus me chamava para a Igreja Católica, mas não era ainda o momento. Eu devia esperar, Deus me diria quando. E como eu era seminarista luterana, continuei estudando teologia. E acho que foi a providência de Deus, porque meu pai ainda era vivo. Depois ele teve câncer de pulmão e faleceu há 34 anos atrás. Na época não havia muitos recursos também para esse câncer. E então ele acabou não sabendo, né? Porque seria muito doloroso para ele. E terminando os estudos em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para ser pastor luterano, eu ainda ganhei uma bolsa de estudos para continuar a música sacra, música de igreja na Alemanha. Aí estive um ano estudando, quando daí percebi que a bolsa ia ter mais um semestre, e daí teria que voltar para o Brasil. Daí entrei em contato com a doutora Isar também para perguntar se ela podia falar com o reitor do seminário em Porto Alegre para me receber no seminário para a minha passagem de luterano para católico. Mas, por exemplo, dentro do seminário, nós sabemos que tem momentos que às vezes não são tão fáceis, que vêm as crises, os questionamentos. Como que o senhor viveu e passou por isso, estando em uma instituição, mas já não tendo mais o sentimento de pertença a ela, mas Sim. mesmo ali estudando? Eu vi assim como sinal de Deus, esses 9 anos, né, desde o chamado até me tornar católico, eu considero um tempo de misericórdia de Deus para eu me adaptando à Igreja Católica, conhecendo ela mais a fundo, e também na renovação. Em Porto Alegre, naquela época, se via milagre, um milagre atrás do outro, assim, comprovando a existência de Deus também, confirmando os dons do Espírito Santo, dom de profecia, dom de ciência, dom de línguas, nos grupo de oração que eu participava também. Então, na faculdade de teologia eu tinha a teoria e no grupo de oração eu tinha a prática da vida de fé, né? E como conciliar os dois? Isso eu me perguntava a Deus, Senhor, como é que eu vou conciliar isso no futuro, né? Mas a providência divina foi, então, conduzindo tudo. Então, daí terminei a faculdade de teologia, fui para a Alemanha, e daí a doutora Isar, antes de eu vir para o Brasil, ela dizia, olha, antes de voltar para o Brasil, tem que ir para Roma, conhecer o Papa, tem que ir para Medjugorje, que em 81 começaram as aparições da Virgem Maria, lá o Papa Francisco recentemente deu a permissão para fazer visitas, né, em latim, nil obstat, nada impede, né, então a igreja não impede as pessoas de participarem, de irem fazer peregrinação, e eu pude ir 2 vezes nesse tempo para Medjugorje também, e receber muitas graças lá. E também a doutora Isar naquele momento me disse, e tem que ir para a França conhecer a comunidade das Beatitudes, que uma vez vieram aqui para o Brasil, ela gostou muito deles, e eu pensei, que bom que eles existem, mas eu sou
é estudante, não tem dinheiro para ir para a França, né? E pouco tempo depois, numa revista da Renovação Carismática Luterana, na contracapa tinha um encontro da Renovação Carismática Católica, com o padre Emiliano Tardif, um padre muito conhecido da Renovação, um encontro internacional no norte da Alemanha. E eu pensei, se é um encontro internacional da Renovação Carismática no norte da Alemanha, o pessoal da França vai vir também. E no caminho, então, eu já descobri que as Beatitudes, essa comunidade já estava na Alemanha, e já agendei daí para as férias para ir visitá-los e encurtando então a história. Então fui lá, percebi que era vocação, ainda tinha que ficar uns 2 semanas de tempo, voltei para lá e entrei daí definitivamente em julho de 93, né? Entrei nas Beatitudes ainda como luterano, daí recebi catequese durante 9 meses e me tornei católico em Pentecostes de 94. Nossa! E durante esses 9 anos, assim, né? Desde daquele dia que o senhor entrou na igreja, no Rio Grande do Sul, como que foi a sua relação com a Virgem Maria, com os santos? Como que isso se desenvolveu nesse tempo até se tornar realmente católico? Sim. Foi algo do Espírito Santo. Eu lembro, por exemplo, ainda nesse seminário menor em Ivoti, a gente estava vendo o Fantástico, e o Fantástico mostrava aparições, se não me engano, de Lourdes ou de Fátima. E eu ficava encantado, tocava meu coração, até que uma outra pessoa do meu lado fez um comentário negativo, e eu lembrei, eu sou luterano, não posso. E depois que eu comecei a conhecer mais a renovação carismática, daí uma vez a minha irmã estudava em Florianópolis, e ali na Trindade tinha um convento de irmãs, e caminhando, passeando por ali, tinha uma gruta, e eu olhei para a gruta e tinha uma religiosa ali, perguntei, isso aqui é uma gruta Nossa Senhora? Sim, é. Ela disse, me convidou, vem aqui que eu vou te dar uma coisa. E me deu um livrinho sobre Medjugorje, que ela tinha, né? Ela me deu. E daí, aos pouquinhos, né? O coração foi se abrindo para Nossa Senhora, né? E Deus. E também quando eu fui nas Beatitudes, fui para Lisieux. Ontem celebramos Santa Teresinha. Santa Teresinha me ajudou muito também no caminho para entrar na Igreja Católica. Foram muitos presentes do céu. Mas e com os formadores, quando o senhor anunciou assim, estou saindo, agora eu vou para Beatitudes? Sim. Como que foi a recepção deles? Eu na época já era formado, né? Já tinha o diploma de teologia luterana, né? Tinha terminado os estudos e estava fazendo música sacra. Naquela época o meio mais rápido de comunicação era 94, era a carta, né? Daí eu mandei cartas para a direção da igreja luterana, né? Para todos os meus, para a faculdade de teologia, né? Para a minha família também na Alemanha, para a escola onde eu estava estudando, né? Comunicando que eu estava encerrando e estava entrando para a igreja católica, né? E Deus me inspirou uma pequena história ali, uma pequena parábola que eu escrevi, e daí comunicando da minha vocação, né? E antes de enviar as cartas, pedi para um padre abençoar as cartas. E elas foram, né? Para o Brasil e para os parentes. Mas ainda bem que estava fora, né? Não viu. E eles retornaram alguma carta? Eles responderam alguma coisa ou... Um outro respondeu, assim, um pouco preocupado, né? Mas que aceitava, né? Recebia, respeitava a minha decisão. Porque até chegar as cartas, deveria ter demorado, já estava dentro da comunidade. Imagina se fosse hoje, com WhatsApp e tudo mais. Oi, tudo bom? Fazia um vídeo e já trocava de número, né? Sim. Mas assim, Santa Teresinha, Nossa Senhora, todos ajudaram muito, né, nesse processo, né, também para ser aceito, né? E aos poucos a família foi aceitando, né? Os amigos, né? E daí, no total, eu permaneci 17 anos e meio nas Beatitudes, até que, estando no Brasil, cada vez que eu vinha para o Brasil, a cada 2, 3 anos,
eu ia no grupo de oração em Porto Alegre também, da doutora Isar Schauser. E ela é viva ainda? ela faleceu no último dia de 2018. Ela faleceu. E foi em 2009, no grupo de oração, que veio uma palavra profética dizendo que Deus me pedia para mudar de hábito. O hábito das Beatitudes para o hábito dos beneditinos em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Daí, na renovação a gente diz, não deve desprezar profecias, né? Não deve valorizar demais nem desprezá-las, né? E uma profecia verdadeira quando ela se cumpre. Daí, em todos os casos, eu chamei lá no mosteiro em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, perguntando da possibilidade, né? E disseram que sim. E daí, isso foi 2009, mas com todo o processo, né, volta para... Nessa época eu estava na Áustria, tinha terminado os estudos de teologia lá também, e agora ia para um tempo de pastoral. Então tinha todo um período assim para poder fazer essa ida a Santa Rosa. Mas o senhor já tinha um desejo de ser padre ou não? Sim, desde o início, né, também as primeiras profecias, ainda quando era luterano, que Deus me chamava para ser padre. Então, só que eu devia esperar, Deus me diria quando, né? E nesses 9 anos o senhor já tinha participado de alguma missa? Sim, do movimento ecumênico, né? Tá. Eu participava também no grupo de oração, no final às vezes tinha missa também, junto com o grupo de oração. E aos pouquinhos fui conhecendo, né, espiritualidade católica, vivência católica. E nas Beatitudes, né, vivi muito intensamente. A comunidade das Beatitudes nasceu de famílias, né, onde depois vieram religiosos, padres também, como um pequeno povo de Deus a serviço da igreja. Por um lado contemplativos e também muito engajados na evangelização, muitos retiros também, ligados à renovação carismática católica também. Mas nesses anos, no ano de 2009, o senhor recebe a profecia do mosteiro, e que ano que o senhor entra? Daí 2011, tive que passar esse tempo, né, porque ainda tinha um tempo de pastoral, depois terminando o estudo de teologia. E daí, em 2007, Roma pede algumas mudanças nos estatutos das Beatitudes. E final de 2010, veio uma carta com os novos estatutos que cada membro das Beatitudes deveria se decidir novamente se assumir os novos estatutos ou se procurava uma nova realidade. E como tinha vindo esta profecia, né, me chamando para Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e como ninguém me chamava para nenhum outro lugar, daí então eu pedi possibilidade para 3 meses, né, de fazer um pequeno retiro, indo lá para Santa Rosa, né, e 3 meses, um pequeno retiro. Também para eles me conhecerem em Santa Rosa, e eu conhecê-los, né, e pedir para poder daí continuar lá. Daí fui aceito em Santa Rosa, e daí voltei, tive que ir daí outra vez para a Alemanha para terminar, para concluir toda a documentação, para voltar para o Brasil, pedir permissão para os superiores, e todos os superiores me deram permissão. Em março de 2011, então entrei no Mosteiro da Transfiguração em Santa Rosa, um mosteiro beneditino. E ali necessitei fazer então toda a formação beneditina. Iniciei 2011, 2013 votos simples, 2016 votos solenes, 2017 ordenação diaconal, 2019 ordenação sacerdotal. Como eu tinha que iniciar a formação beneditina, né, das ordenações são todas após a formação, né? Então precisei esperar aí. Em que momento que o senhor sai e vem para a diocese e se torna um padre diocesano? Em 2000, após minha ordenação em 2019, eu percebia que a minha vocação era mais pastoral do que contemplativa. Santa Rosa é um mosteiro contemplativo, e quando
eu fui ordenado, apareceram muitas pessoas para se confessarem. Ali perto de Santa Rosa, numa cidade vizinha, começou o movimento acampamento. E após a pessoa vivenciar o acampamento, daí no segundo acampamento a pessoa serve, né? E antes se confessa, né? E nós viemos falando o que no carro? Sobre o acampamento. O senhor é campista, então? Nunca fiz ainda. Ainda! E então vinha muita gente, né, para se preparar para a confissão. E normalmente no mosteiro aceitavam que o monge padre confessasse de 3 a 4 pessoas por semana. Na vida contemplativa é assim normalmente. E de repente chegavam 9, 12 pessoas para se confessar de uma só vez. Era 30, 40 por semana, assim. Quando chega perto do acampamento, todo mundo que serve tem que se confessar, né? Então, umas 120 pessoas que servem, né? No juvenil que vai ter em novembro, a gente vai servir em 152 pessoas. Nossa, mas sim, uma galera, né? Todo mundo tem que se confessar. Sim. Ia todo mundo lá se conversar com o Padre Martin. Isso. E também nesse tempo, né, também na diocese pediram ajuda para ser assessor eclesiástico da renovação na diocese de Santo Ângelo. Então vinha bastante gente, né, para direção espiritual, confissão. Então o senhor agitou a vida no mosteiro. Isso. Já não tinha mais tranquilidade. E daí o mosteiro aos poucos foi me dizendo, olha, nós somos contemplativos, nós somos da pastoral, né? E aos poucos, então, com os meus superiores fui discernindo, né? E pedindo permissão, então, para fazer uma experiência pastoral mais longa, né? E daí, em outubro de 2021, eu pude vir conversar com o Dom Rafael e a providência conduziu tudo para aqui em fevereiro de 2022, numa segunda conversa com o Dom Rafael. Então fui admitido no dia 1º de março, iniciei então como vigário de 2022 da Catedral aqui em Blumenau. E como que era, né, a rotina no mosteiro? Vocês acordavam, vocês tinham horário para acordar, provavelmente? Como que era o dia a dia, assim, de vocês? Sim. A gente acordava às 5 da manhã, 5h15, daí ofício de leitura, né? E depois tinha um tempo para ler a palavra de Deus, né, a Lexio Divina. Daí depois eram as laudes em torno das 7 e 7h40, daí era o café da manhã, daí o ofício de terça, daí era o trabalho, né, até meio-dia. Alguns dias a missa era às 11, outras vezes a missa à tarde. Daí ou trabalho ou estudo, né? E daí outra vez meio-dia ofício de sexta, daí almoço, tempo de descanso, às 2 da tarde ofício de noa, daí o trabalho ou estudo na parte da tarde, e daí trabalho até às 4, e daí tempo para leitura espiritual, missa, ou às vésperas, às 6 da tarde. Daí mais um tempo de leitura espiritual, daí janta, recreio comunitário, completas e dormir. E dessa sua experiência de vir para a diocese, como foi a recepção, por exemplo, da sua mãe com todas essas questões de, por exemplo, começou no seminário luterano, depois ficou um tempo fora, voltou, foi ordenado, foi para o mosteiro, foi ordenado padre, e depois saiu do mosteiro, veio para a diocese, porque a sua mãe mora em Pomerode. Sim. E como que foi? Ela ainda é luterana, ela é católica? Sim, minha mãe é luterana, minha irmã mais velha se tornou católica também, e tenho ainda um irmão com 3 sobrinhos, minha cunhada são todos luteranos, moram em Pomerode também. E quando eu anunciei que eu ia me tornar católico, né, nas Beatitudes na Alemanha, daí a minha mãe estava para vir me visitar.
como estudante de música sacra na Alemanha, e ela não sabia então se ela viria realmente ou não. Daí um tio meu disse, tu tem que ir lá ver onde ele está. Daí ela foi e gostou muito da vida comunitária, das beatitudes, né? Com relação à Virgem Maria, as doutrinas da Igreja Católica, ela tinha dificuldade, mas assim gostou muito da vida comunitária. E no final, ela me visitou 3 vezes nas Beatitudes. Que bacana. Uma vez na Alemanha, né, quando ela veio, depois no México, quando eu estive 8 anos no México também. Outra vez em Israel também, quando estava em tempos de... Uma das vocações das Beatitudes é orar pelo povo de Israel, pela iluminação do povo de Israel. Daí a gente passava um ano estudando sobre o judaísmo, conhecendo mais a Terra Santa e a vida do povo de Israel, o povo da primeira aliança, para entender melhor o Antigo Testamento e a espiritualidade que vivem os judeus. Então, a 3ª vez foi em Israel, e quando eu vim para Santa Rosa, sempre que tinha um passo, né, que é profissão, votos simples, votos solenes, ordenação diaconal, sacerdotal, e nas férias, a minha mãe vinha para me visitar lá também. Então, ela tem uma abertura muito grande para a Igreja Católica, né? E hoje em dia, de vez em quando, ela assiste a missa também pelo Catedral ao vivo, né? De Pomerode, ela assiste a missa. Já fica a dica para que você que está nos assistindo, acesse lá, Catedral ao vivo, tem no site, tem, eu acho que o canal no YouTube. Sim. E aí não perca. E com isso, a minha mãe foi abrindo bastante o coração, né? Então... Igual esses dias... Estava conversando com algumas pessoas, nós estávamos falando de experiência de missão, e eles são ministros da Eucaristia, e eles foram chamados para ir em uma senhora levar a comunhão, que ela já estava enferma, e aí a vizinha do lado também queria conhecer eles, mas ela é luterana. Mas ela falou, eu sou luterana, mas eu rezo o terço todos os dias às 6 horas da tarde. Eu achei interessante, assim. Sim. Às vezes é alguém da família, um amigo, amiga que ensinou, né? Sim. E a pessoa, muitas das vezes, daí também vão encontrando o caminho para a Igreja Católica, né? E quando o senhor foi ordenado padre, ela esteve presente? Sim, ela veio também, veio meus tios também, que bacana. Da parte da minha mãe, boa parte da família, na profissão solene, também como monge beneditino, na ordenação diaconal, sacerdotal, a família vinha, né? E ela em todas as vezes esteve presente também. Tem um momento muito bonito da ordenação, quando após o bispo ungir as mãos, né? Que daí se amarra, né? Daí eu levei para minha mãe, né? Daí ela desamarrou, daí foi ela a primeira que recebeu a bênção, né? Oh, glória! e esse pano com o qual é amarrado, né? Normalmente a mãe leva junto, né? E quando o momento dela partir para a glória, para estar junto ao Pai, então Deus pergunta, que fizeste, né? E ela, nesse momento, pode dizer, eu dei um padre para a igreja. Que lindo! Foi bem emocionante. Agora até me recordei do dia da minha ordenação. Sim. Daqui a alguns dias já completa um ano. A tua ordenação foi a única ordenação que eu participei. Eu nunca tinha participado. E é lindo esse momento, né? É muito emocionante. Sim, muito mesmo. Forte, muito forte. Às vezes eu partilho assim, na minha ordenação diaconal, quando o bispo colocou a mão, acho que por entrar no sacramento da ordem, eu ajoelhado, eu tinha a impressão que eu ia cair. Quase que eu pedi para mim lá, me segura. Mas daí, pouco depois passou, não precisei pedir para ninguém para me segurar. E quando foi a ordenação sacerdotal, pensei, vai que acontece uma coisa parecida, né? Eu ainda repreendi. Não, mas foi tudo tranquilo, um momento de muitas graças, muitas bênçãos, né? A sua ordenação foi na catedral? Foi ainda como monge beneditino em Santa Rosa, é verdade. no Rio Grande do Sul. Verdade.
Foi. E o senhor escolheu a Diocese de Blumenau, então, por conta da sua mãe que estava em Pomerode. Isso. A mãe também, aí no final de 21, início de 22, não estava muito bem de saúde, eu percebi que era importante estar mais perto, né? E como eu necessitava discernir em que lugar eu viveria a pastoral, né? Havia também outras oportunidades, mas daí ficou bastante claro, por causa da situação da mãe, seria oportuno então estar mais perto, né? E graças a Deus Dom Rafael aceitou a possibilidade, então posso estar então agora na diocese. Padre Marty, o nosso podcast ele tem todo um fundo vocacional. Sim. E o senhor experimentou diversos tipos diversas vocações, né? Tanto dentro de uma comunidade de vida, tanto no mosteiro quanto a ordenação, e também agora a vocação do padre diocesano. Sim. Que mensagem o senhor deixaria para aqueles jovens, tanto os vocacionados quanto os rapazes ou talvez as vocações, padres ou religiosas, que se encontram em crise de instituição, de carisma, de questionando aquilo que está vivendo? Que mensagem, que direcionamento que o Senhor deixaria para eles? Eu diria, dedique muito tempo para a oração, diante do Santíssimo, coloque o seu coração diante de Deus, e Deus vai guiando. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é muito sábio como conduz a nossa vida, Ele conhece nosso coração, a condição de cada pessoa, e nosso Senhor vai guiando. Mas é muito importante a oração para poder escutar a voz do chamado, porque lá no interior do nosso coração, o Senhor vai falando. O Concílio Vaticano II fala da voz da consciência, né? Como um sacrário lá no fundo do nosso coração, onde Deus faz ecoar a sua voz. Então, se o Senhor te chama, a sua voz a voz de Deus vai ecoar para o seu chamado, e Deus vai abrir portas. Às vezes pode até fechar algumas, porque quer abrir outras. Mas Jesus leva a sério tanto o chamado que Ele faz, como a condução dessa vocação. Então, dedicar um bom tempo para a oração, para poder escutar esse chamado, discernir, também com os formadores, né, conversar, dialogar, colocar as dificuldades. Um diretor espiritual ajuda bastante nesse momento também, para ajudar a conduzir e ter certeza da vocação, porque Nosso Senhor dá sinais bem concretos, né? Não deixa dúvida para onde Ele quer conduzir. Às vezes a gente pode estar até com dúvidas, né? É tempo ainda onde Deus está preparando o coração, mas quando é a hora fica claro. Então é importante seguir o chamado. Uma vez me falaram, Deus é o mais interessado na nossa vocação, né? Então Ele vai providenciar tudo aquilo que é necessário para que ela se cumpra, né? Sim. Às vezes Deus necessita trabalhar algumas coisas no nosso coração que nem mesmo nós conhecemos, né? E Ele vai guiando, mas Ele sempre vai fazendo o melhor trajeto, o melhor caminho, o melhor método é Ele que conhece, né? Então, se deixar guiar pelo Senhor, Ele vai realizar a missão, a sua vontade. E hoje, dentro da nossa diocese de Blumenau, como que o senhor tem exercido o seu ministério, o seu apostolado? Eu sou vigário na catedral, então atendo ali confissões, também direção espiritual, e também, desde que eu cheguei, poucos meses depois, as equipes de Nossa Senhora também pediram ajuda para acompanhar uma equipe. Depois, mais tarde, o setor Blumenau B também precisava de ajuda para um padre, sacerdote, conselheiro de equipe do setor. Agora, ultimamente, a região Santa Catarina 2 também pediu, então ajuda para a regional. Então, Deus vai chamando aonde necessita, né? Aqui também o nosso coordenador da renovação, Mateus, pediu ajuda para ser assessor da renovação carismática católica, então estou ajudando ali também. O apostolado da oração também pediu para ajudar como padre na catedral.
E assim vários grupos às vezes pedem uma ajuda, uma missa, né? E a gente então vai ajudando, vai colaborando com o que a gente pode e vendo a obra de Deus se realizar, né? É bonito de ver isso, que como Deus vai realizando, vai edificando vidas, vai transformando o coração do padre que acompanha e o coração daqueles que são acompanhados também. É muito bonito de ver a obra de Deus. Que bonito, que bonito. Nós gostaríamos de pedir se o senhor pudesse direcionar uma mensagem sobre a questão vocacional. Antes o senhor fez uma para aqueles que talvez estejam em crise, mas para os jovens que talvez não saibam ainda da sua vocação, do seu chamado, daquilo que espera, que mensagem que o senhor deixaria para eles? O Papa João Paulo II, também o Papa Bento XVI, frisavam muito, convidavam os jovens dizendo: abram seu coração a Cristo, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Às vezes temos medo de abrir nosso coração ao Senhor, achando que vai pedir para a gente ser religioso, padre, consagrado, religiosa. Às vezes é para ser pai, mãe de família, uma sagrada família que vai dar muitas vocações também para a igreja. E o importante é abrir o coração e se deixar guiar. Todos nós somos chamados como batizados, cada um de nós é único e irrepetível, e cada um tem uma missão única e irrepetível. E por isso os dons, os talentos que Deus dá a cada um são únicos. E nesse sentido eu convidaria a se abrirem a Jesus. Ele não vai tirar nada da gente, Ele vai dar tudo e vai nos fazer felizes. Só Ele pode nos fazer felizes. Mas que ótimo, muito obrigado. Nós já iremos para o nosso jogo. A Júlia, ela irá conduzir nesse... como que é? Um jogo rápido. É aquele jogo que eu estava explicando pro senhor. Eu coloco uma palavra e aí o senhor responde aquilo que eu quero colocar depois algumas. Ah, então tá bom. Quando chegar nessa palavra, daí você passa pra mim. Tá, aqui, né? Aqui? Isso. Tá, então vamos lá. Família. É o centro gravitacional do amor, onde aprendemos a amar, a base da nossa sociedade. Precisamos cuidar, protegê-la, ajudar para que a família permaneça unida e cresça cada vez mais no amor do Cristo. Igreja. Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele a conduz, Ele é fiel ao chamado, à criação da igreja. Ele a conduz ao seu fim último com segurança. Fracasso. Até de fracassos Deus pode tirar um bem. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, muitos disseram fracasso, acabou tudo, né? Mas a igreja diz, Deus nunca permite o mal se Ele não pode tirar um bem. Então Deus, mesmo dos fracassos, Deus pode tirar um bem na nossa vida. Sucesso. Sucesso é estar com Cristo, ser fiel a Ele e segui-lo fielmente no seu caminho. Seu santo de devoção. O Papa João Paulo II. Um sonho seu. Chegar no céu. Se o senhor pudesse conversar com alguém. Muitos amigos que deixei no caminho. Para o senhor, coragem é? Coragem é seguir Jesus a cada dia. Futuro. O futuro pertence a Deus e podemos com confiança confiar a Ele. Mosteiro. Mosteiro, lugar de recolhimento, de intercessão por todo o mundo, pela salvação de toda a humanidade. Logoterapia. Logoterapia, a escola que ajuda as pessoas a encontrar um sentido para a vida. Viktor Frankl, criador da logoterapia, dizia: procurar fazer a vontade de Deus é o que dá sentido à nossa vida. E aí também está a nossa vocação, procurar fazer a vontade de Deus com os dons, os talentos, com o chamado que Ele nos fez. Podes fazer a última. Padre Martin por Padre Martin. É um servo de Deus, humilde servo de Deus. Amém. Padre, só
uma curiosidade e até talvez o pessoal que vai acompanhar não saiba o que é a logoterapia. Se vocês quiserem explicar, eu tenho até essa curiosidade. Porque o Padre Martin, não só com a doutora, eu não me recordo o nome dela, Isar Schauser. O senhor também é próximo, de um certo modo, da logoterapia. Eu sei que o senhor gosta dessa abordagem da psicologia. Sim. Com a doutora Isar Schauser, eu conheci a renovação e também conheci a logoterapia. E pude fazer um outro trabalho na faculdade também sobre logoterapia, ler alguns livros, também fazer um outro curso. E vejo que é muito útil no sentido de ajudar as pessoas a superarem. Às vezes são coisas bem pequenas que é fácil de superar e que a logoterapia dá vários conselhos. Também uma grande discípula do Viktor Frankl, a doutora Elisabeth Lucas, da Áustria também, tem um livro muito famoso dela que se chama Psicologia Espiritual, da editora Paulus, que já está na 2ª edição no Brasil, com muitos conselhos também para superar neuroses, vícios também. Então a logoterapia tem assim uma grande ajuda para as famílias, de maneira especial preservar a unidade na família, saúde mental também. Hoje em dia no Brasil tem muitos cursos, quase em todas as capitais do Brasil tem cursos de logoterapia. Também um muito famoso do Dr. Luiz Henrique, de São Carlos, interior de São Paulo, que muito ligado também à igreja, também ao Opus Dei, à obra, e também ao Italo Marcilli, em São Paulo. Então, hoje em dia tem muitos recursos. O que seria a logoterapia? Viktor Frankl resume um pouco as escolas anteriores a ele. A primeira escola foi Freud, né, a psicanálise. Viktor Frankl diz que a psicanálise do Freud diz que o que move o ser humano é o desejo de prazer, porque na época do Freud havia muita repressão da sexualidade. Depois do Freud vem o Adler, e Frankl diz que, segundo Adler, o que move o ser humano é o desejo de poder. E depois dos três, como aluno deles, vem o Frankl, que cria então a logoterapia, e Frankl diz: o que move o ser humano é o desejo de sentido. Se o ser humano tem um sentido para a vida, para estar vivo, ele é o mais feliz dos seres humanos, né? E mesmo pessoas que têm todo o prazer do mundo ou todo o poder do mundo não são felizes se não têm um sentido. E quem dá o verdadeiro sentido na vida é Deus, nossa vida com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos indica o caminho para o Pai e nos indica a vida eterna. Então a logoterapia, ela procura ajudar para pessoas que creem e também para pessoas que não creem. Como a logoterapia ajuda pessoas que não creem a descobrir o sentido da vida, por exemplo, o sentido do momento presente. O que nesse momento faz mais sentido? O que dá sentido à vida nesse momento, né? Ajudar uma pessoa, uma boa palavra, escrever uma carta, uma mensagem para alguém se animar, fazer um bem, alguém... Tem uma reconciliação que faltava ainda fazer, então eu vou fazer essa reconciliação, ou tenho um certo dom, vou desenvolver esse dom para o benefício das demais pessoas. Então a vida sempre, o credo da logoterapia é que a vida sempre tem sentido, porque Deus sempre está na base da nossa vida, nos guiando, conduzindo, nos ajudando. Que bonito, fica até a sugestão para aqueles que estão nos assistindo de buscar conhecer mais sobre esta linha da psicologia, que tanto tem a contribuir para cada um de nós. Sim, e que é muito aberta a Deus, né? E que tem ajudado muitos católicos hoje em dia, exercem como psicólogos, psicoterapeutas, e também para, por exemplo, o curso do Dr. Luiz Henrique, é um curso de pós-graduação. Basta ter uma graduação para fazer essa pós-graduação, que contribui e enriquece a vida profissional do dia a dia também. Sim. Até mesmo, claro, não é para as pessoas que vão se formar, mas para tantas pessoas hoje que falam, que é muito falado hoje, né, sobre a saúde mental, sobre a ansiedade, sobre a pessoa perder sua identidade, sobre perder aquilo que é o sentido mesmo da vida. As pessoas já não sabem mais, e eu acho que entram num desespero, e
vem a depressão, a ansiedade, enfim, tantas doenças hoje que são muito tristes, né? Sim, sim, sim. E Viktor Frankl, por exemplo, é um judeu que passou por 4 campos de concentração. Nossa. E antes de ir no campo de concentração, na cidade de Viena havia um índice de suicídio era muito alto. E naquela época o pai do Viktor Frankl era o braço direito do ministro da Saúde da Áustria, e com a ajuda de muitos profissionais amigos dele, junto às principais escolas de Viena, abriram consultórios gratuitos para a juventude e também para desempregados. E fizeram uma propaganda massiva junto às escolas, e os jovens vieram. E o nível de suicídio, que era muito alto na época, baixou praticamente a 0. Uau. Então, ajudando os jovens a descobrir o sentido da vida, também permitindo a fé em Deus. Naquela época havia muita repressão da espiritualidade também. Frankl conta um caso, por exemplo, de um ateu convicto que foi conversar com ele e disse: doutor, eu não me explico, eu sou ateu convicto, mas de noite eu sonho com Deus, até êxtases espirituais. Nossa. Daí Frankl foi ajudando ele a desreprimir sua espiritualidade, até que ele por si mesmo entrou na Igreja Católica. E assim, muitos casos, né, onde pessoas então vão descobrindo que a espiritualidade é algo que fornece, que dá saúde ao ser humano, né? Inclusive, eu estava, antes de buscá-los, eu estava ouvindo um podcast que é de um psiquiatra, que ele trabalha com a espiritualidade. Sim, sim. E estava bem no começo do podcast, que inclusive é algo que eu gosto muito, né? Mas ele... E colocando assim, e tem muitas linhas de pesquisas, de, por exemplo, pessoas que passam às vezes por câncer, por algum problema, alguma debilidade em sua saúde, e que se ela está ancorada na espiritualidade, se torna muito mais fácil para se carregar, às vezes, aquela situação que ela está passando, mas também um modo de superação. Já tem pesquisas, a neurociência também já tem muito a nos dizer do quão a espiritualidade nos faz bem e é necessário a cada ser humano. Sim, sim. Cada um de nós, um dia, vai ser chamado para a eternidade, né? E o importante é que, quando chegar esse dia, estejamos preparados, né? E, por exemplo, alguém que tem a notícia, olha, você ainda tem tantos meses de vida, né? É uma notícia triste, é difícil, né? Mas eu sei que eu tenho ainda tanto tempo para fazer aquilo que ainda poderia fazer, né? Uma reconciliação com alguém, Sim. ou terminar uma obra que seria necessária, né? Então, a providência divina cuida de nós também desse momento, para que seja um momento com sentido, né? Que a gente possa partir reconciliado e preparado para a eternidade, né? Então, se sabemos que aqui estamos de passagem, né? Nossa pátria é o céu, então que todo dia nos preparar para esse encontro com o Senhor é a nossa alegria, já é um antegozo, já nos alegramos agora do momento em que o Pai nos chamará e estaremos com Ele. Eu acredito que nós teremos que nos organizar para nós gravarmos uma parte 2. O Tyson até sorriu. Só sobre a questão da espiritualidade. De nós conversarmos sobre isso. Esse primeiro a gente dá o gosto. Aí agora a gente já se organiza para o segundo. Que nós agora já conhecemos o Padre Martin. E aí nós fazemos já uma parte 2. Nós vamos nos organizar para que nós possamos conversar sobre o céu, sobre a eternidade, sobre a espiritualidade, sobre aquilo que às vezes não é tão saudável dentro da espiritualidade, para que nós possamos ajudar as pessoas também Sim. a se desenvolver e a fazer um encontro com o Senhor que seja ainda mais genuíno. Sim, podemos fazer. Então, bora já marcar. Como trazer tudo isso para o nosso dia a dia, assim, né, para o ordinário da nossa vida, é aquilo que a gente tem muito falado. Até a nossa última missa jovem, o padre, a homilia foi também parte sobre São José Maria Escrivá, né? Porque ele traz... Padre Martin também gosta da obra. Da obra, sim. Quando eu estava no mosteiro, no Rio Grande do Sul, muitos padres da obra, né, do Opus Dei, da congregação de São
José Maria Escrivá de Balaguer vinham fazer retiro, estar lá. Então ali conheci, já quando estava nas Beatitudes, havia escutado falar um pouco, mas daí pude conhecer um pouco mais de perto. E também vindo aqui na vida diocesana em Blumenau, percebi da importância também da espiritualidade diocesana, e a obra, o Opus Dei, fornece também para padres, sacerdotes, a possibilidade de retiros, uma vez por mês recolhimento, também um momento de oração para a gente se fortalecer como sacerdotes também. Então é uma espiritualidade muito bonita de São José Maria Escrivá de Balaguer, para procurar a santidade no dia a dia, né? Nosso Senhor todo dia nos espera para nos acompanhar, nos abençoar. Padre Marte, nós já iremos terminando, já está dando nosso tempo, mas eu quero lhe pedir 2 gentilezas para que você que está nos assistindo. A primeira é para que você possa compartilhar entre os seus amigos, seus familiares, para que eles possam assistir este episódio e também se inscrever no nosso canal, curtir, porque assim você estará nos ajudando a evangelizar. E o meu segundo pedido é que você escreva o que você quer para a parte 2 deste nosso encontro com o Padre Marte. E aí nós iremos remarcar para que o senhor possa voltar e assim nós conversarmos sobre aqueles que são os temas que quem nos acompanha no podcast deseja ouvir. Também nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, Convocação Podcast. A gente pode até abrir uma caixinha lá também. Perfeito. E colocar algumas perguntas que o pessoal quer que a gente pergunte pro senhor sobre esses temas. Eu falei no carro que 1 hora ia ser pouco pra esse podcast, né? Então a gente vai ter que marcar a parte 2. Exato. Então eu agradeço a você, agradeço ao Padre Marte, agradeço também ao Tyson, que está aqui nos nossos cortes, enfim, na parte de edição, a Júlia, o Cris também. O nosso muito obrigado. Deus te abençoe e até o próximo episódio.